Prazer, maestro, tudo bem? Prazer. Agora eu estou te vendo muito bem e estou me Também, vendo, também. e tô me Sua vendo imagem e seu áudio estão ótimos também. tão ótimo, porque a mim está muito fosco. Pra ver Aqui para aqui. mim está se vendo bem. Eu estou te vendo muito bem. Né? Você está com uma máscara suspeita. Essa máscara de banco natural, até eu aviso em todas as entrevistas, né? Aham. Porque o meu irmão colabora comigo em todas as lives, e por nós não morarmos juntos, em virtude desse contexto de pandemia, eu tomo esse cuidado, né, do uso da máscara sempre que estou com ele. Ele trabalha em obra, contato com muita gente, então esse cuidadozinho que a gente assume. Mas é um grande prazer tê-lo aqui, maestro Ricardo Rocha, para conversar sobre essa linda trajetória da Companhia Baquiana Brasileira. Se eu não me engano, esse ano está completando 34 anos, me corrija se eu estiver errado. Correto. A gente já está começando? Já Ah, vamos né? aquecendo aqui. Então, pois é, eu queria primeiro dizer para você que é uma honra, um prestígio muito grande para mim poder fazer essa primeira live, porque eu já fiz entrevistas, enfim, rádio, televisão. Né? Agora a live é o Divã Cultural que está me botando aqui na. É a primeira. Que honra! Obrigado. Quando fiz a primeira live em junho, acho que eu até comentei com você, né? Foi com a atriz Ingrid Liberato. Até então, eu fazia as entrevistas, né? Enviando vídeos, as pessoas me enviavam vídeos como resposta. Eu também tinha um certo receio das lives. E ela falou assim: não, Paulo, eu só dou entrevista para você se for através da live. Então, ela me fez quebrar essa resistência e daí em diante. Mas ela foi a primeira pessoa que eu entrevistei numa live, foi a Ingrid Liberato. E eu vou fazer uma confissão pública aqui. É o meu primeiro uso do Instagram, porque eu estou tão sobrecarregado com o WhatsApp, com o e-mail, com Facebook, que eu tenho Instagram há um ano, mas eu nunca utilizei o Instagram. Aliás, eu vou até ligar rapidamente a ventilação. Peraí. Sim. Pronto. Não está ligado, é só porque a luz aqui faz calor. Mas então, é um prazer enorme, Paulo, estar com você aqui e com todo o público aí que está interessado em conversar com a gente. E, aliás, depois eles vão poder mandar algum tipo de pergunta, alguma coisa, como é que é? Como é que Sim, funciona? eles podem fazer, aparecendo aqui na timeline, eu vou passando para você qualquer pergunta. Tá ótimo. E se você não repara se eu interromper de repente, se for uma pergunta que tem a ver com o que a gente esteja conversando, mas tem uma pergunta que eu já passo direto. Tá Tá? ótimo. E eu Tá queria ótimo. comentar esse bate-bola, né, esse bate-papo gostoso contigo, falando sobre o começo de tudo, que é a estrutura familiar. Né? Então, no âmbito da tua estrutura familiar, quando é que a música passou a fazer parte da sua vida? Olha, na realidade, Paulo, desde que eu me dou como gente, porque minha mãe, ela foi regente de coro infantil, imagina, né? Somos quatro Uhum. irmãos, e ela fazia parte do corpo docente de milhares de professores do canto orfeônico, na época de Villa-Lobos, e lá em casa era assim, todo mundo cantava, e quando chegava a visita, botava os três irmãos assim para cantar pecinhas infantis, ou folclóricas a duas ou três vozes, e a gente não gostava não, mas depois acabava, É. ela perfilava a gente assim para cantar. E depois, então, eu fui estudar piano a partir dos 6 anos, com uma professora, Solange Saraiva. Ela morava, imagina, longe um pouco, ela morava no Meia, uma grande musicista, uma grande professora, e ela fazia bandinha, que é uma ótima formação, e dava aula de piano. E aos 9 anos, então, fiz a minha primeira audição pública como pianista. Né? E, Ricardo, você, ao longo dessa trajetória, como você começou a desenvolver essa paixão pela música erudita? Olha, eu acredito que a partir dessa influência da, da minha formação no piano, principalmente, né? Porque até então a música era uma coisa mais ligada à música do folclore brasileiro, às músicas infantis, às músicas. A partir do início do trabalho com piano, esse mundo novo se abriu para mim e eu era
fanático por futebol e, no entanto, na minha infância, início da adolescência, eu, às vezes perdia pelada na rua porque eu optava por ficar estudando piano. Era uma coisa natural minha, já vocacional, né? E esse relacionamento com a disciplina, porque é uma arte que exige uma disciplina muito grande e numa etapa muito precoce, né? Em que o jovem, às vezes principalmente o adolescente, ele está com mil planos na cabeça, com mil tentações do mundo, né? Como você conseguia buscar essa concentração necessária para seguir adiante? Olha, eu acho que existem duas coisas diferentes. Existe o talento, que é o conjunto de habilidades que uma pessoa tem, que ela pode, inclusive, entre elas, ter a habilidade musical, enfim, cantar um karaokê, tocar um violão, tocar um instrumento. E outra coisa é a vocação musical. Elas não são inclusivas, porque o talento é um meio para a vocação. Então, a vocação, ela pressupõe o talento, mas a recíproca não é verdadeira. Então, quando você me pergunta sobre disciplina, eu acredito que a disciplina ela se dava como consequência de uma necessidade interior de paixão pela música. Paixão não é a palavra, de necessidade de efetuar aquela atração que eu sentia pela música. Então, eu acho que ela é algo visceral, né? era alguma coisa mais visceral, alguma coisa mais... Eu chamaria de vocacional, porque vem de vocare, de chamado. Né? Seria isso. Perfeito. E, como criador e fundador da Companhia Baquiana Brasileira, a companhia percorreu um amplo repertório, né? Que ia do colonial brasileiro, barroco europeu, à música contemporânea. De que forma você analisa a importância de Bach para a história da música e na sua própria trajetória de vida como maestro? Olha, isso tem uma história engraçada aos 10 anos de idade, porque eu queria muito estudar com um professor, que era o Werther Politano, que foi um dos cofundadores da Orquestra Sinfônica Brasileira. Estou pegando um pouquinho de água aqui. E eu queria muito estudar com ele, ele era muito disputado. Ele ficou 30 anos na Sinfônica Brasileira. E eu também tive o prazer de ter sido aluno do fundador, do José Siqueira. Estudei com ele em harmonia, já no fim da vida dele. Mas o Werther, quando eu fui encontrá-lo na Escola de Música Vila Lobos, foi muito engraçado, porque eu pedi para estudar com ele, ele perguntou por quê. Eu falei que, enfim, eu precisava estudar. Enfim, eu não me lembro da conversa que eu tive com ele, mas ele tinha muitos alunos e ele que precisava escolher. E aí ele falou assim, bom, eu gostei de te ver tocando e a gente pode combinar. Alguma coisa que ele falou que ele poderia me aceitar. Eu falei assim, mas eu tenho uma condição. Aí ele falou, é? Aí eu falei assim, eu quero estudar Bach. Aí o queixo dele caiu porque era o fantasma das crianças. Ninguém queria estudar Bach. E eu tinha uma paixão por Bach muito grande, que só ao longo dos anos e das décadas foi amadurecendo. Por quê? Agora, a sua segunda pergunta, se eu não me engano, foi sobre a importância, né, de Bach? Para toda a história da música. Veja você, para a gente chegar a Bach, a gente passa por mais de 1000 anos de música, onde a música do Ocidente começou com uma linha só, que é a monodia, né, o que se chama hoje de canto gregoriano. Ela se abre em dois, dá na polifonia, essa polifonia ao longo da Idade Média se desenvolve, chega na Renascença. Nós somos a primeira civilização que descobre o fenômeno do acorde, que é a tríade musical, descobre-se o acorde, que até então era uma música horizontal, polifônica, e a música entra num caos muito grande, porque na Renascença você tinha compositores escrevendo a 16, 32, 64 vozes, ninguém entendia texto, não, era um caos muito grande, e muitos compositores tentaram encontrar um sistema que organizasse aquilo tudo. Esse sistema demorou 150 anos para ser organizado, foi por Rameau na França, em 1722. Agora, o Hércules, o homem, a pessoa que encontra
e que organiza esse sistema, na Alemanha, depois de tentativas de Scarlatti, Monteverdi, na Itália, do próprio Rameau na França, que organiza esse Bach fazendo o seguinte: ele era um profissional muito experiente em diferentes afinações, de cravo, de órgão. Então ele pegou a oitava justa da natureza, que está na série harmônica que Pitágoras descobriu, ele pegou essa oitava e dividiu artificialmente em 12 semitons, temperados, quer dizer, não são matematicamente iguais. Ele temperou a quinta justa para uma quinta um pouco mais baixa, a terça justa, etc. e tal, e escreveu também no ano de 1722, o ano que Rameau publicou o Tratado de Harmonia, a primeira coleção do cravo bem temperado, que ele chamou de bem temperado. Na realidade, ele estava falando de sistema tonal, um sistema de escala, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, e etc. e tal, ou seja, escalas maiores, escalas menores, onde se poderia estabelecer um sistema para organizar todo aquele caos que até então vigia na época. E 10 anos depois, em 1732, ele faz a série dos bemóis. Então, em 1722, ele cria o primeiro volume do cravo bem temperado, sempre com prelúdio e fuga em cada tonalidade, dó maior, dó menor, dó sustenido maior, e depois, 10 anos depois, muito bem, esse sistema, só com a criação do piano, primeiro o piano forte, depois o piano de cauda, o piano de armário e o piano de cauda, é que ele se estabelece popularmente com grandes compositores, né? Então, o que vai acontecer? Ele começa a escrever a música dele com clave de bemóis e sustenidos, etc., com tonalidade, ré maior, mi menor e não sei o quê. E todos os compositores, a partir daí, eles passam a escrever e estudar Bach. Né? O filho dele, Carl Philipp, já inventou a forma sonata bitemática, já Haydn pega e escreve tudo em tonalidade, Mozart estuda Bach profundamente, todos os eruditos, Beethoven, todo mundo começou a fazer isso. E ele vai se tornar popular, esse sistema, com o advento do piano. Aí você vai ter grandes pianistas, grandes outros instrumentistas tocando em música tonal, até chegar ao advento do rádio, no final do início do século XX, que vai jogar essa música para o mundo inteiro, tonal, e as músicas locais, folclóricas e populares vão se desenvolver tonalmente, até você chegar hoje, no século XXI, o cara do pagode falar assim, aê, ré maior, ou então o cara do peru falar assim, bom, galera, lá maior, ou então outro mi menor, e você vai, então, a música popular do planeta vai assumir o sistema baquiano, que já no século XX, na música erudita, começa a se afastar até um retorno à música modal. Mas voltando à sua pergunta, pode-se discutir quem foi o melhor compositor do mundo na história da música. Eu, particularmente, continuo achando a Bach. Agora, ninguém pode discutir quem foi o mais importante pelas razões que eu ofereci, porque sem ele nada disso existiria. Então, assim, Bach, Villa-Lobos chamava Bach de fonte do folclore universal, né? Quer dizer, não há como construir música, fazer música popular ou erudita, desde Bach, que você não passe por um sistema dele. Mesmo que você saia do sistema dele, a influência dele é muito grande. E para lembrar uma coisa, nós temos um dos gigantes da música, o Beethoven, que a gente vai falar, ele escreveu 169 obras, Stravinsky escreveu 130, Mozart, se eu não me engano, 450. Bach, o que sobrou da obra dele perfeita, são mais de 1.200 obras, fora o que se perdeu. Então, assim, e ele foi um homem que teve 20 filhos, né? Ele ficou viúvo, a Bárbara tinha 27 anos quando ela morreu, depois ele vai casar com a Ana Madalena Bach, que vai dar mais 13 filhos para ele, quer dizer, ele teve um total de 20, e ele
acumulava ainda cargos como professor de latim e uma série de coisas. Ele é um fenômeno, né? Não existia luz elétrica, não existia papel de celulose, era tudo no tinteiro, no papel de algodão. Você tinha que... Ele tinha uma espécie de bandeirinha de São João com 5 pontas de madeira pequeno que ele molhava no tinteiro e fazia a pauta de 5 linhas. Hoje você vai na papelaria e compra. Entendeu? Durante 2 anos em Leipzig, ele tinha que, por contrato, fazer uma cantata por semana. Então você imagina que ele teria que criar uma cantata para coro, orquestra e solistas por 7 dias. Então ele teria que criar na segunda e na terça. Os filhos ajudavam a separar as partes, oboés, violinos, coro. Tinha terça, quarta e quinta, sexta e sábado tinha que ensaiar aquilo tudo e apresentar às 10 horas no culto de domingo. Entende? Ele fez isso durante 2 anos. É uma coisa inacreditável. Inacreditável. E o que impressiona pelo seu relato, Ricardo, é como a família estava junto com ele nisso, porque na história de vários gênios, né, de vários visionários, às vezes a família se sente muito roubada pelo talento do artista. Né? É como se ele se fechasse dentro de uma concha e vivesse só para o seu trabalho. E pelo que você está me dizendo, os familiares, os filhos ajudavam ele também. Quer dizer, não houve uma coisa assim, eu perdi o meu pai para o trabalho. Não, eles estavam juntos, né? Isso é que é o grande mistério, não é? O mistério é a disciplina, é o contexto da época, muito religioso. Eles acordavam todos na mesma hora de manhã, faziam, antes do café da manhã, a oração com música. Então tinha um outro tipo de vida que... Havia uma harmonia familiar, né? Existia. E ele tinha filhos muito talentosos, como o Christian Bach, o Carl Philipp Emanuel Bach, o Wilhelm. E ele teve 3, 4 filhos, no mínimo, que foram muito musicais. Agora, ele teve problemas também. Ele teve um filho organista que morreu aos 24 anos por overdose de álcool, porque ele era muito briguento. Então, ele arrumava dívida onde ele ia na cidade para trabalhar como organista, ele brigava, e o velho bar era então chamado, ele tinha que ir lá pagar as dívidas do filho, trazer o filho de volta, escrever carta para conseguir emprego para o filho. Conseguiu, o filho fazia a mesma coisa. Era estava sempre bêbado, e coitado, morreu. Ele teve filho com síndrome de Down, ele perdeu a primeira mulher dele, que tinha 27 anos, ele não estava na cidade dele, ele tinha ido em Köthen fazer um festival, dirigir um festival lá, não tinha e-mail, não tinha telefone. Aí a família esperou 3 dias pela chegada dele, ele chega em casa, tem seus 7 filhos lá, e a mulher está 3 dias morta. Né? Entendeu? Foi um homem que viveu tudo que foi possível ser vivido como homem, como pessoa, né? Como humano. Né? Mas é isso. E uma coisa que eu noto, Ricardo, é que o cinema, especialmente o hollywoodiano, né, que já abordou a trajetória de tantos grandes artistas, você tem, por exemplo, Agonia e Êxtase, falando sobre Miguel Ângelo, Sede de Viver, né, um filme do Vincent Minnelli, se eu não me engano, baseado na vida do Van Gogh. Mas, me corrija se eu estiver errado, eu não vejo muitos filmes, grandes produções cinematográficas, falando sobre grandes nomes da música erudita. Você não nota uma certa, digamos assim, não digo um preconceito, mas um certo distanciamento do cinema da música clássica? O cinema ele é tributário, em primeiro lugar, da música clássica, porque se não fosse a música chamada clássica, eu prefiro chamar de música erudita, música de concerto, ela não teria as músicas por compositores que tiveram uma escola justamente clássica para poder escrever as trilhas, né? Morricone e tantos outros, né, Williams, escrever para cinema. Sem essa escola, ele não escreveu para orquestra e por aí, né? Que você tem que ter uma base muito grande que seja clássica, uma base de peças de forma simples, canções de 3 minutos, 4 minutos. Você não constrói uma música para cinema, você vai ficar numa música cancioneira popular, né? Uhum.
Né? Você... Eu noto isso, que faltam mais homenagens do cinema, e nessas homenagens você vai popularizando a história desses grandes compositores para a população, as pessoas ficam conhecendo mais a vida desses compositores. Por exemplo, é mais fácil você ter acesso à vida de Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo, do que a vida de grandes compositores como Bach. Pois é, mas olha só, tem um contraponto a isso, né? Porque Bach ficou durante 79 anos, depois de morrer, em 1750, ele ficou como um ilustre desconhecido. E ele foi resgatado por Mendelssohn, se eu não me engano, em 1829, alguma coisa assim. E quando ele descobriu a partitura da Paixão segundo São Mateus, lá em Leipzig, ele fez uma espécie de pequena edição dessa obra, apresentou, e aquilo foi um estardalhaço tão grande que, inicialmente, a cidade, depois a Alemanha, depois o mundo inteiro começou a querer saber quem era Bach, e foi uma disputa por partituras. E o que acontece? Nesses mais de 300 anos, o que acontece? Nós temos Bach como o compositor que mais cresce hoje no século XXI, né? com sociedades Bach sendo já há muitos anos tendo sido abertas em Tóquio, África do Sul, Rio de Janeiro, que é a nossa, Nova York, outras cidades americanas, Inglaterra, e por aí vai. Você tem várias, Austrália, você tem várias sociedades dedicadas à difusão da música de Bach, porque é uma gênese, né? É uma fonte de origem que permanece até hoje. Vários autores e teólogos consideram Bach como o quinto evangelista. Então, agora, o segundo ponto é por que a nossa contemporaneidade não faz, por exemplo, não se dedica, o cinema não se dedica a Bach. Em primeiro lugar, não se dedica a Bach porque não se dedica à música pura, à música de concerto. E por que isso? Porque o nosso século, Paulo, ele é imagético. As pessoas não sabem mais, não conseguem mais ouvir ou escutar. Depende do conceito aí do que seria ouvir, mas muitas pessoas ouvem sem escutar ou escutam sem ouvir. E a música de concerto, ela demanda uma iniciação para você reconhecer uma ideia musical que não tem texto, não tem literatura. Tá? E ela não é obrigatoriamente um ritmo que a gente chama de ostinato, né, que fica batendo o tempo inteiro, que favorece a dança. Ela tem um discurso, uma linguagem próprias, autônomas. Então, quando, por exemplo, eu dei aula muitos e muitos anos, e continuo dando de formas musicais, para profissionais e para leigos. No caso de leigos, eu trabalho com o DVD, no caso de profissionais é com a partitura. Mas no caso de leigos, então a pessoa aprende a reconhecer uma ideia musical, que a gente chama de tema. Então, por exemplo, uma forma sonata tem 2 temas, ele tem que reconhecer aquilo, não importa o meio, se é o oboé, se é o violoncelo, se é o coro, aquele tema é um padrão. Então, tem outros padrões que, na medida em que ele reconhece esses padrões, ele começa a entender a sintaxe daquela linguagem e, por fim, o pensamento daquele compositor, porque esses temas, se você conseguir mapeá-los auditivamente, você vai encontrar uma coerência de discurso. Só que o nosso tempo, você vê, as orquestras desapareceram da TV, porque a TV ela tem um tempo X, você só pode trabalhar, então aquilo pode caber uma abertura de 5 minutos, como orquestra, mas não vai caber uma sinfonia de Beethoven de 35, 40. Então, você não pode pegar uma música dessa, vamos apresentar só o highlight, que é o primeiro movimento. Isso é um esquartejamento de uma obra de arte. Entende? Porque Então, acho que o nosso século ele vai guardar e difundir a música de concerto em nichos. Entendeu? Porque a música de concerto, a música erudita, ela está para o teatro como a música popular, por exemplo, está para a TV. E não tem juízo de valor nisso, Paulo, porque a TV e a música popular sendo de massa,
e a outra sendo uma atividade de igrejinha para um público mais seleto, e eu não estou falando seleto se é melhor ou pior, Não, tem, tem. eu estou estabelecendo um fato, entende? Tem. Então, eu não acredito que nem que ela fique resguardada a mosteiros. Ela sobrevive. Ela sobrevive. Por que sobrevive? Porque é um mistério que acontece. Você tem a cada geração, você tem uma literatura de mais de 200 anos escrito, por exemplo, a orquestra, né? Então você tem que ter as cordas, você tem que ter as madeiras, você tem que ter os metais. Digamos que uma geração não produza um fagotista. Vamos supor. Sim. Né? Não produz um fagotista. Esse edifício cai inteiro. Você não pode botar um sintetizador para botar o que o fagotista tocaria. Por um milagre qualquer que eu vi acontecer ao longo da minha vida, aparecem jovens de 9, 10, 11, 12 anos, olha para o fagote e fala assim, eu quero aquilo ali, pai. Entendeu? O pai pergunta assim, mas o que é aquilo? Entendeu? Eu já tive que conversar com o pai, dizendo, olha, isso é a vocação do seu filho. Entendeu? Eu fui na loja do pai, conversei com o pai finalmente voltou atrás, começou a apoiar o filho queria ser fagotista. Ele depois se desenvolveu, teve aulas particulares e tarará, depois foi fazer a UFRJ, foi para a Basel, na Suíça, voltou e hoje é um dos primeiros fagotes do Orquestra do Teatro Municipal do Rio. Então, assim... Quer dizer, era todo um trabalho seu de conscientização, né? Não, meu não, não meu. Não meu, alguma coisa da civilização faz com que essa literatura não seja extinta. Não tem nada a ver comigo. Eu sou uma peça infinitamente pequena que atuo na passagem desse bastão. Entendeu? Sei. O meu papel é assim, é o papel do vocacionado. Ou você vai por amor, ou você vai pela dor. Mas você vai. Vai, de alguma forma. De alguma forma. Vamos lá. Eu vou tirar aqui o ventilador. Só um instantinho. Sim. Voltei. Pronto, porque é muito barulho e começa a secar. Diga. E você, como professor, né? A gente está no mês do mestre, né? Como é que você vê essa atividade, né? De você estar vendo novos profissionais da música vindo e você sentindo uma participação nessa formação, nesse despertar de talentos? Olha, eu me vejo como uma atividade, como a obrigação de uma atividade não apenas artística, mas uma atividade docente. Então, por exemplo, eu em breve estarei com a Baquiana, nós estaremos fundando em fevereiro de 2021 o primeiro curso internacional de regência. Então a gente vai receber basicamente jovens regentes que tenham mais prática, mas também os que estão começando, que vão ficar na qualidade de ouvinte. Eu tenho há mais de 20 anos uma classe privada no Rio de Janeiro, já tenho orgulho de dizer que eu coloquei em 20 anos muitos profissionais trabalhando, né? E era uma coisa que demora anos, né? Eu estou falando só dos alunos que eu tive com o mínimo de 2 anos de regularidade, mas eu tive aluno que estudou 10 anos comigo, e não estou falando dos alunos que estudaram comigo em cursos de verão e de inverno, que aí são centenas, né? Pelo menos mais de 2, 3 centenas, mas isso eu não estou contando. Eu estou contando daqueles que eu formei e que hoje estão à frente de orquestras jovens, ou orquestras profissionais, ou então orquestras sociais, mas estão trabalhando com regência, não foram trabalhar em atividades burocráticas, se formaram na universidade e se for... tem uma pessoa escrevendo aqui que não está conseguindo a conexão, mas, enfim, não posso fazer nada. Mas, enfim, perdoe-me, eu perdi o fio. O que eu estava falando? Sim, desses alunos, né? Então, esses alunos estão seguindo carreira
profissional como regente, ao invés de se formarem na universidade como regentes e depois irem para atividades burocráticas ou docentes e etc. e tal, né? Eles estão realmente... Eu tenho orgulho de dizer que eu estou criando uma geração de pessoas para a própria escola de regência que eu criei, né? Uhum. Isso é bom. É minha função. Sua Sim. função. E você, como ensaísta, você tem um livro muito interessante, o título, né, já remete a isso, Regência, uma arte complexa. E para o público leigo, a gente fica... Como é que é a questão daquela linguagem gestual do maestro, né? Alguns não usam mais a batuta, ou a batuta ainda é utilizada. Como é que é essa comunicação do maestro com os seus músicos? Por que a regência é tão complexa, como você colocou como título do seu livro? Olha, a música é tão a música não, a regência é tão complexa, para você ter uma ideia, quando eu me formei na UFRJ, medicina ainda era, não sei se ainda são, eram 12 semestres, né? E a regência eram 15 semestres. Não tinha nenhuma faculdade na Universidade Brasileira que tivesse mais cadeiras e mais tempo de formação. Depois disso, fui fazer uma pós-graduação em ópera e regência, em regência de concertos, ópera e concertos sinfônicos, na Alemanha, foram 4 anos, e o que acontece é o seguinte, por que ela é complexa? Por várias razões. Muito dificilmente você vai ver um regente sinfônico, você vê regentes de coro, você não vai ver um regente sinfônico atuando já com maturidade com menos de 40 anos, mas você pode ver um violinista prodígio com 15 anos, com 12 anos, agora tem orientais que aparecem com 4 anos de idade tocando. Mas a regência não, porque uma coisa é você pegar e apertar a tecla do seu piano e essa tecla emitir um som. Outra coisa é você estar diante de um público de colegas, onde você vai organizar a interpretação daquele compositor e aqueles músicos têm que... É como se você abrisse o santuário do espírito de cada um e ele te cedesse o som que ele cultivou durante 30 anos. Então, isso não acontece por condução, né? Apesar de a regência chamar de conducting e o regente de conductor, na realidade, a regência não trabalha com a condução, porque a condução na regência é um meio, né? O regente trabalha com indução, né? Então você tem que, através da expressão corporal e principalmente da expressão gestual, você induzir a inflexão, a fraseologia daquilo que você... daquela obra musical que você... Como é que você vai dizer aquilo? Onde é que você vai fazer a vírgula, o ponto, o repouso? Como é que você vai interpretar e como é que você vai fazer com que todos façam isso de uma forma conjunta, simultânea e harmônica, né? No forte, no pianíssimo, no silêncio quase total, naquela explosão no fortíssimo. Como é que você vai fazer isso? Aí entra a questão da técnica. A técnica vai, que é meio também, não é fim, ela vai auxiliar a indução, ou seja, é o meio pelo qual você consegue o máximo de resultados com o mínimo de esforços, né? O princípio da técnica em qualquer área. Então, essa comunicação com os músicos, ela se dá de uma forma, às vezes, muito misteriosa, porque a orquestra é formada por pessoas extremamente sensíveis. Então, quando chega um regente convidado, por exemplo, eu diria que em 2 minutos a orquestra sabe se ele tem autoridade ou não tem autoridade. E essa orquestra vai reagir a esse maestro até na maneira de sentar. Ela vai sentar assim, ou vai chegar e vai sentar assim. Entende? É uma coisa que não é dita, é uma coisa que é percebida, que é uma instância legítima e necessária, chamada autoridade, que grande parte da nossa geração perdeu
a legitimidade dessa instância em função aquele período de ditadura militar, onde a autoridade foi roubada por um autoritarismo, foi desviada para um autoritarismo, e muita gente foi criada com uma repelência à noção de autoridade. Mas sem autoridade não há transmissão de conhecimento. Confundindo dois conceitos que não tem nada a ver. Uma coisa é autoridade, outra coisa é autoritarismo. Né? Exatamente. Mas é importante conhecer a autoridade, porque a autoridade é a chave da passagem do conhecimento. Então, se você não tem autoridade, você não tem como a pessoa se abrir para ouvir e aprender, não só aprender, mas aprender. No caso dos músicos, não é para aprender, porque você tem mestres à sua frente, né? Que são com todo respeito, mas para aprender aquela imagem que você quer criar, aquele discurso que você quer, na realidade, interpretar no sentido de revelar. Eu digo revelar porque é revelar mesmo, não é um museu que você vê uma cerâmica chinesa do século IV a.C., e ela vai continuar sendo a cerâmica que você está vendo. Agora, quando você pega uma música que foi escrita 200, 100 anos atrás, e acende um fogo sagrado no palco e aquilo se revela, aquilo é um fenômeno artístico que às vezes dura 1 minuto, 30 segundos, mas alguma coisa abre e você entende, através daquele fenômeno artístico, um conhecimento que é típico da arte, que a ciência não te daria, outras linguagens não te dariam, outras fontes de conhecimento não te dariam. Aquilo se abre para você, revela a você coisas que você tinha em indagação, e aquilo traz respostas para você. Então, esse fenômeno artístico ele se dá, por exemplo, no teatro também, quando um texto é não apenas interpretado, mas quando ele é revelado. Entende? Aquilo se ilumina e, às vezes, revela e vela. Entendeu? Mas revelou. Revelou. Então, por que a regência é uma atividade tão complexa? Porque ela demanda muitos anos de estudo, é um conhecimento. Se eu abrir uma partitura orquestral para você, você vai ver o nível de complexidade, que aquilo são hieróglifos para quem não sabe o que está acontecendo. Então, é uma atividade muito complexa, demanda muitos anos de formação e muitos anos de experiência de liderança, né? Porque a regência ela se sustenta basicamente com um tripé, onde você tem 2 patrimônios próprios, não adquiridos, e um patrimônio adquirido. Os próprios são liderança, você pode desenvolver, mas você não vai adquirir se você não tiver, e o talento, né, que você pode desenvolver, mas se você não tiver aquela habilidade, você não vai se desenvolver. Então, esses 2 patrimônios são importantes para a regência. O terceiro é conhecimento. Esse patrimônio é adquirido. E aí, meu caro, você vai estudar muito, 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 conhecer profundamente essas obras, porque você vai trabalhar com mestres. Né? Eu me lembro, a primeira orquestra sinfônica alemã profissional que eu pude reger, eu tive a oportunidade de reger grandes orquestras alemãs, eu me lembro que eu tinha 26, 27 anos, e eu vi um violista já de cabelo branco, ele já botou a viola assim no braço, e eu vi um neon passando na testa dele como se fosse um verbete eletrônico, assim, digital, assim, e eu li na testa dele assim: e aí, garoto, o que você tem para me dizer? E aí, garoto, o que você tem para me dizer? O cara devia ter 40 anos de orquestra, 30 anos de orquestra. Então, assim, é um trabalho que é um trabalho de serviço. Eu entendo a regência como... É uma liderança servidora, né? Eu imagino que toda liderança é sempre um exercício de serviço, porque se ela deixar de ser um exercício de serviço, ela passa a ser um instrumento de poder. Né? E o amadurecimento disso é muito difícil, porque nós somos humanos, somos orgulhosos, somos vaidosos, somos cheios de defeitos e enfim, de pecados. Então, a gente tem várias coisas que vão tentando a gente, se a gente não ficar atento e vigilante, a gente cai
nas próprias armadilhas nossas. Então você pode ficar embevecido pelo poder, porque você começa a dar ordens, e aquelas ordens são obedecidas, só que aquelas ordens muitas vezes não estão sendo obedecidas por vocacionados, estão sendo obedecidas por pessoas que precisam daquele dinheiro no fim do mês, entendeu? Então existe uma autoridade que é pessoal e uma autoridade que é institucional. Quando você tem um regente que foi colocado ali por uma administração que viu que o cara podia trazer dinheiro para a orquestra, não sei o quê, então ele vai ser lastreado pela a autoridade institucional. Ela só será boa se ela contar também com a autoridade pessoal do regente. Porque, não, mesmo com toda a dificuldade que os músicos possam ter, eles vão começar, aquilo começa a ser um movimento de rejeição que começa a sufocar ao longo dos meses, talvez possa durar até um pouco mais de ano, ou 2, ou 3, enfim, chega uma hora que a rejeição é muito grande, porque não são recíprocas as autoridades. A autoridade pessoal não prescinde da autoridade institucional, mas a autoridade institucional prescinde da autoridade pessoal. Entende? É isso. Perfeito. Em relação, na década de 30, né, durante o governo Vargas, o maestro Heitor Villa-Lobos apresentou um projeto de educação musical que viria a ser obrigatoriamente adotado nas escolas. Maestro, quais as consequências que você vê de, ao longo das outras décadas que se seguiram, ter se perdido esse caráter educacional da música nas escolas, para as novas gerações que estavam surgindo? Você acha que isso empobreceu muito esse contato do jovem com a música erudita? Olha, Paulo, esse é um tema muito delicado. Já eu vou te contar algumas coisas. O que acontece é o seguinte: isso não foi empobrecimento, isso não causou empobrecimento, isso foi um desastre. Porque se ao longo dos séculos XVIII, XIX, principalmente XX, você tem um reconhecimento empírico, né, através da experiência, que a música ela é capaz de produzir um poder intelectivo maior na criança do que a maioria. Isso era observado, tanto que as pessoas ricas, as casas reais, as igrejas, né, faziam a questão, como até hoje nos países desenvolvidos e ricos, tem a obrigatoriedade do ensino musical. Né? Por quê? Só que o que era conhecimento empírico, de uma década para cá, talvez um pouco mais, principalmente através de um cientista alemão, o Sebastian, esqueci o nome dele, da Universidade de Frankfurt, ele fez um trabalho no qual ele provou cientificamente, não só ele confirmou a experiência empírica de que a música, através de sua disciplina mental, ela induzia a criação de novas sinapses neuronais, abria grandes redes neuronais novas pelo impacto que ela produzia, e na realidade não produzia, ela demandava da criança, né? Principalmente do lado direito do cérebro. Hoje se sabe que é uma disciplina mental parecida com a da informática, tanto que a partir de uns 10 anos atrás, a Índia, sempre que precisava, por exemplo, de pessoas para trabalhar em banco ou informática, quem tinha no currículo algum preparo musical, eles davam preferência, porque existia essa. Agora, esse cientista ele foi mais longe. Ele criou um conceito chamado competência social. Ele tem um livro que é um livro que já está em português, eu acompanho inclusive a tradução desse livro, é um livrinho pequeno, que é um resumo do tratado de doutorado, de doutorado dele. Doutorado não, de experiência como doutor lá na universidade, em que ele fala o seguinte: ele fez um trabalho, uma pesquisa que durou 12 anos,
pegando crianças de tenra idade, né, de 5, 6 anos, por exemplo, até o meio da adolescência, digamos, até 15 anos, cerca de 12 anos de diferença, e um grupo que ele acompanhou de 12 anos que teve formação musical e seguiu tendo essa formação musical, tem as pessoas seguido ou não musicalmente sua vida, mas tiveram formação musical, e as, Uhum. e as crianças que durante 12 anos não tiveram acesso à Não música. tiveram. Uhum. Então, além de toda a confirmação, né, do poder intelectivo maior dos que tiveram formação, ele descobriu uma coisa. Essas crianças desenvolveram uma capacidade de interlocução social muito maior, né, de acesso ao outro muito maior do que as outras crianças. E ele Sem começou a dúvida. estudar porquê, e aí você chega então na infância, quando você tem uma bandinha, um tem o tamborzinho, o outro tem o triângulo, o outro tem o afoxé, o outro tem o chicote, enfim, o reco-reco. O que acontece é que quando você está numa bandinha em criança ou cantando num coro infantil, você para, anota um erro e fala assim, ei, você errou, e fala por que que errou. Quando ele fala Uhum. você errou, Paulo, Uhum. o outro existe. O outro Exatamente. Ele existe. saiu dele para o outro. Né? Exato, o outro existe. Então, assim, como no século XXI, principalmente, você tem muitas famílias com filho único, a própria dimensão do outro, na falta de um irmão, já começa a escassear. Né? Você Uhum. já começa a, desde criança, viver no mundo que é muito individual. Quando você É. Quando você tem uma classe, né, na sua escola de formação, na sua escola primária, primeiro grau, no seu, quando você tem a música escolar, você tem esse exercício que vai ser fundamental para a criação da geração que vai levar a nação à frente. Tá? Uhum. Então, essa é a primeira observação na sua pergunta. A segunda é que a perda que se deu com o advento da ditadura, do ensino musical obrigatório, que foi criado em 1930 a partir do projeto Vila Lobo, que vai desaguar no Estado Novo com o canto orfeônico, quer dizer, foi um projeto de muitos anos, você tem o início de um tratamento nas escolas, com a extensão da música, basicamente tecnocrata. Né? Você Uhum. não tem... Porque eu, por exemplo, quando eu estudei em escola pública, né? A gente tinha... eu moro no Flamengo, mas eu morava na adolescência, na infância e adolescência, na Tijuca. Então, tinha uma escola que era perto do Pedro II, era o centro das grandes escolas, assim, as melhores escolas do Rio, e tinha uma escola pública que era a Ferreira Viana, né? E Uhum. a gente tinha aula de marcenaria, a gente tinha aula de música, a gente tinha aula de instrumento, de mecânica. Então, era uma série de atividades que, de uma certa forma, foram perdidas, né? E você tinha os professores com uma autoridade muito grande dentro da sala de aula, ninguém falava nada, era todo... E foi engraçado que o ano que eu entrei na escola foi o primeiro ano, depois de 70 anos, que a Ferreira Viana tinha se tornado uma escola mista. Então, era uma É. descoberta de meninos e meninas na mesma sala, etc. E tal, É. e era uma festa. Mas existia música assim, ainda como já não era obrigatória, mas a escola Ferreira Viana pública ela mantinha sua tradição. Né? Mantinha. Me Uhum. parece que todo segundo também, acho que Colégio Militar também, outras escolas mais tradicionais, escolas religiosas, São Vicente, Santo Inácio, etc. Tal, mantiveram, ou escolas particulares, como Corcovado, essas escolas mantêm isso. Agora, houve um projeto, isso é importante falar, na época do governo Lula, eu fiz parte do Fórum Nacional de Música e da chapa que acabou ganhando. Nós tivemos aí 3 anos em frente dessa gestão, e eu era o único, inclusive, de música erudita. Né? A gente se Uhum. reunia semanalmente na casa do Francis Raime, e éramos ele, a Fernanda Abreu, o Ivan Lins, tinha o Felipe Radisete, Cristina Saraiva, Alexandre Negreiros, e eu. E, ah, e o que acontece é que
O projeto mais importante que saiu desse esforço, nós tínhamos grupo de trabalho, foi um grupo formado com a liderança do Felipe Radicetti. Então, nós tivemos um grupo de volta da educação musical nas escolas. Então, nós nos reunimos, eu, Cristina Saraiva e Felipe Radicetti, e durante o ano a gente fez, inclusive, pesquisa no exterior, né? E chegamos a um projeto para o qual foi convidado um GAP, que era o Grupo de Ação Parlamentar, que era pluripartidária, suprapartidária, que se reuniu com a gente algumas vezes na casa do Francis Raime, aqui no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico. Esse grupo, né, formado inclusive por, na época, deputados que chegaram a ser ministros, chegaram a ser governadores, etc. e tal, esses levaram ao Congresso Nacional em Brasília, votaram o projeto da educação musical, e o Congresso aprovou o nosso projeto, e ele acabou sendo chancelado pelo então presidente Lula. Mas o que aconteceu? Esse projeto demandava uma vontade política de preparo de professores, uma coisa que foi feita na época do Villa-Lobos e que minha mãe passou por isso, né? Formação de pessoas preparadas a começar a trabalhar com crianças. E acontece que isso, infelizmente, não aconteceu. E no Rio de Janeiro chegou a ser proposto e levado na Câmara dos Vereadores pelo então vereador Raymond, mas infelizmente também não foi para frente. Mas eu vejo que foi uma iniciativa muito bacana, mas que existem muitas resistências, porque você tem que investir, entende? Se você não tiver vontade política, você não faz. Você pode compreender tudo, você pode ficar 1 hora com um discurso lindo e maravilhoso, provar que isso é importante para a nação, que isso é um projeto de Estado, não é um projeto de governo, mas as nossas autoridades, elas não têm uma dimensão de Estado, elas têm uma dimensão de governo, infelizmente. Seria isso. Infelizmente, né? Não há aquela continuidade, né? Do projeto anterior, uma coisa... Não há interesse, não há vontade política, não há entendimento para fora de si próprio, para o polis, né? Político no sentido daquilo que está olhando o que está fora de você, entendeu? O grego entendia isso de uma forma muito, muito clara, né? Aquele cara que lutava pela polis era o político, né? Ele tinha um entendimento diferente do latino. O latino, ele tratava o idiota como uma pessoa que tinha problemas de faculdades mentais, etc. e tal, que é a raiz latina da própria palavra. Mas a raiz é grega e vem do id, entende? Aquele que olha para si próprio. Então, para o grego, a diferença entre o político e, com a licença da palavra, o idiota, no sentido grego, era o que olhava para fora e o que olhava para dentro. Seria basicamente isso. Entendeu? Não estou chamando aqui, por favor, ninguém de idiota. Estou falando apenas que existem autoridades que olham para fora e autoridades que olham para dentro. E que existe um número muito maior dos que olham para dentro do que os que olham para fora. Isso aí. Maestro, nós temos... eu ia fazer uma pergunta agora, entrar num assunto também muito rico, que é Beethoven, mas eu vou fazer uma outra pergunta primeiro, por quê? Porque sobram 4 minutinhos para a gente. Eu vou fazer aquilo que nós combinamos antes. Eu vou fazer essa pergunta mais curta, nós encerramos esse bloco, aí depois eu faço novamente uma solicitação de entrada e nós fazemos um segundo bloco dessa entrevista daqui a pouquinho, para você poder transcorrer melhor sobre esse seu livro, né, em que você fala sobre Beethoven, 9 sinfonias de Beethoven, uma análise estrutural. Então, antes disso, eu queria lhe perguntar o nome de maestros que marcaram a sua formação musical. Que nomes que você fala e quais maestros? Maestros que você admirou, tanto no âmbito nacional como internacional, que influenciaram a sua postura profissional. Olha, acho que do ponto de vista internacional, Toscanini, o
Karajan, de certa forma, porque, enfim, ele é uma história muito particular de Berlim, que não produzia nada, recebia tudo do exterior, trabalhava o dia inteiro com a mesma orquestra durante 40 anos, então você não pode reproduzir a realidade de Karajan para a vida de um regente nenhum do mundo. Mas foi uma pessoa importante. Eu diria que Cláudio Abbado, eu estou com o nome do que eu mais gosto, que é o Scholti, Georg Scholti, húngaro. Para mim foi talvez o mais importante de todos esses, mas gosto muito de Cláudio Abbado. Mas Georg Scholti, para mim, foi assim uma inspiração bastante grande na minha formação, né? Infelizmente, eu estou falando dos que já morreram. Se eu estou falando dos que estão vivos, vou começar a receber flechada aqui. Maestro, esse período todo que você esteve na Alemanha, né? Foram muitos anos lá. Como é que se deu a receptividade cada vez maior à música brasileira no exterior? Como é que você observou dentro da Companhia Baquiana Brasileira essa receptividade cada vez maior do estrangeiro em relação à música brasileira? Olha, aí não tem vasos comunicantes, não. O único vaso comunicante entre a nossa Baquina Brasileira do Rio de Janeiro com o Brasilianische Musik im Konzert, que foi uma série que eu criei na Alemanha, é de que ambos se dispõem, ou têm por objetivo, a difusão da música de concerto e também, no caso da Alemanha mais ainda, em especial, a música brasileira de concerto, né? Então são coisas... Perfeito, Maestro. Agora está aparecendo aqui para mim 17 segundos. Eu vou interromper aqui, a gente retoma desse ponto. Eu vou salvar essa live, vou demorar um pouquinho para retomar, só salvamento da live, e já faço novamente a solicitação. Ok?